I need somebody help, not just anybody help. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E agora, frente a essa reforma da Previdência, que por mais alguns dias será fatalmente aprovada, a gente vai falar um pouquinho hoje do que vai acontecer, como é que vão ficar as aposentadorias, quais são as regras de transição para você que está no meio do caminho. Então, a gente vai explicar, porque não adianta eu explicar como é que vai ficar, porque tem muita gente que não sabe como é que é hoje. Então, eu vou explicar o que está acontecendo hoje, como é que está a legislação hoje e como é que vai ficar. Por quê? Para que você possa saber o que vai acontecer. Mas assim, você precisa saber como é que está a sua situação. Se você não tem ideia de tempo de contribuição, você não tem... Aí fica complicado. Muitas vezes a pessoa manda, olha, eu tenho tantos anos de contribuição e tal idade, e aí? Aí eu respondo, olha, eu preciso de mais dados, não é assim que funciona. Então, você precisa saber quando a pessoa começou a trabalhar, quais foram os locais que essa pessoa passou, se houve efetivamente, a empresa pagou o INSS, porque muitas vezes você acha que você tem uma coisa, quando você vai ver é outra. Então, tem que fazer, é como se fosse um check-up, você tem que fazer. Então, quando você vai no médico, você fala, olha, eu tô com uma dor nas costas, ele vai falar, não é dor nas costas, você vai fazer exame. Eu não posso te dizer o que é sem saber o que está lá no exame. Então, é a mesma coisa a Previdência, você vai... Pega, puxa o CNIS, a gente vê como é que está a sua situação e aí a gente diz como é que o que você vai fazer, como está a sua situação frente a essa reforma. Porque tem gente que fala, eu quero me aposentar. Tudo bem, só que você não tem tempo. Não, mas com o meu tempo e a minha idade... Porque hoje em dia não é todo mundo que tem direito à aposentadoria proporcional. Então, às vezes a pessoa me procura, doutora, dá um jeito aí porque eu quero aposentar na proporcional. Não é dar um jeito aí. Se você não tem direito, não tem como fazer milagre. Então, a gente analisa a situação. Tem gente que sai muito feliz, que fala, poxa, eu nem sabia, já posso me aposentar. E tem gente que sai muito triste porque realmente faltam alguns anos. Então, eu vou dizer como é que está hoje e como é que vai ficar. Então, antes da reforma, a gente tem hoje a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a mais comum entre as aposentadorias, tendo em vista que o brasileiro começa a trabalhar muito cedo. E a vantagem da aposentadoria por tempo de contribuição é que ela não precisa da idade mínima. Você completou o tempo, você se aposenta e acabou. Não interessa, mas eu sou novo, eu não tenho aquela... eu não tenho 53 anos para o homem. Não interessa, se você tiver 35 de contribuição, você se aposenta. Mulher é a mesma coisa, com 30 anos se aposenta. Só que essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem a regra do fator previdenciário, que pode reduzir o valor dessa aposentadoria. Por quê? Porque quanto mais novo você for, menor vai ser o valor. Isso já foi feito no governo do Fernando Henrique, justamente para a pessoa sair um pouco mais tarde do mercado, para a pessoa se aposentar um pouco mais tarde, porque ela pune quem sai muito cedo do mercado, ou seja, quem se aposenta muito cedo. Então, essa aposentadoria que eu estou falando, que é por tempo de contribuição, o homem precisa de 35 anos de tempo de contribuição. E a mulher, 30 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade. Qual é o valor dessa aposentadoria? É a média dos 80% maiores salários desde 7 de 94 até hoje. Aí você chega numa média e nesse valor você vai multiplicar o fator previdenciário. Agora, tem gente que ficou muito tempo sem pagar. E aí você olha, você fala, bom, ela vai ganhar menos que o salário mínimo. Mas não vai. Porque o mínimo que você tem hoje numa aposentadoria é o valor do salário mínimo, que hoje é R$ 998, tá? Hoje, no ano de 2019. Então, para quem começou a contribuir antes de 1999, a aposentadoria pode ter uma segunda redução se tiver poucas contribuições, que é o período de 60% que é considerado. Aí, muitas vezes, a pessoa acaba caindo no salário mínimo. Bom, e aí como é que vai ficar depois da reforma, né? O grande problema. Bom, essa aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, ela vai deixar de existir. Então, quem já vem contribuindo para a Previdência antes da reforma, vai ter o direito a algumas regrinhas de transição. É um meio termo entre a lei de hoje e a lei da reforma, né? Após a reforma. Por quê? Para suavizar.
A ideia da regra de transição é porque você já estava contribuindo aquele tal negócio. Você está no jogo, no segundo tempo, aos 45 minutos mudou a regra. Então, eles fazem uma regrinha de transição para você poder aí criar um fôlego e não ser atingido de fato. Então, a primeira regra de transição vai ser exigido o tempo mínimo de contribuição atual, que são 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, mais a idade mínima. Então, os requisitos para o homem, ele precisa ter 35 anos de contribuição, 61 anos de idade. E aí, o requisito da idade vai aumentando 6 meses por ano até chegar nos 65 anos para o homem. E quais são os requisitos para a mulher nesta regra de transição? A mulher precisa ter 30 anos de contribuição, 56 anos de idade, e ele vai aumentando de 56, no outro ano 56,5, depois 57, até chegar no 62. Só isso que vai mudar? Não. O cálculo, após a reforma, ele vai mudar duramente, vai ser muito pior que o fator previdenciário. Para quem já está reclamando do fator previdenciário que reduz a aposentadoria, que leva em conta a idade da pessoa, o tempo de contribuição, a expectativa de vida, agora, o valor da aposentadoria vai começar em apenas 60% da média aritmética dos salários, mais 2% para cada ano de contribuição, tá? Até o limite de 100%. Então, um homem com 61 anos de idade, com 35 de tempo de contribuição, sendo que as médias das suas contribuições são de R$2.000, ele teria uma redução de 20% na aposentadoria. Então, a aposentadoria desse homem seria de R$1.600. Então, essa regra ela acaba sendo pior do que o fator previdenciário, porque com 61 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição, esse homem hoje ele não teria a redução do fator previdenciário. Então, quem acha que a reforma é boa, que a reforma... Só para vocês terem uma ideia, para você ter uma renda integral, as mulheres, depois da reforma, elas vão ter que recolher por 35 anos, tá? Contribuição. E o homem por 40 anos. Então, vamos dar um exemplo para você ter uma ideia. Um trabalhador que fez 80% das contribuições pelo teto, tá? Então, ele contribuiu lá ao longo da vida dele 80% pelo teto e 20% pelo salário mínimo. Então, o que acontece? Hoje, ele poderia se aposentar com R$ 5.478. Após a reforma, esse mesmo homem, com essas mesmas contribuições, ele vai se aposentar com R$ 4.495, ou seja, ele vai ter uma redução de R$ 983 por mês. Então, só para você ter uma ideia do que vai acontecer. Bom, a gente já tem uma outra regra de transição, que são aqueles homens e aquelas mulheres que já estão quase se aposentando. Então, faltam menos de 2 anos na data que a reforma entrar em vigor. Essa pessoa tem menos de 2 anos para se aposentar. Então, esse homem, ele vai ter 33 anos de contribuição para mais até a data da reforma. E aí, ele vai ter que contribuir, né? Que eles, hoje, são 35 anos de contribuição, mais 50% que é o pedágio que ele vai pagar. Então, esse homem que faltam 2 anos, ele vai pagar 1 ano de pedágio para poder se aposentar. A mulher, como ela se aposenta hoje com 30 anos de contribuição, ela tem que ter no mínimo 28 anos de contribuição na data que a reforma entrar em vigor. E aí essa mulher vai pagar um pedágio de 50%. Da mesma maneira, ela vai trabalhar mais 3 anos para poder se aposentar. E o cálculo da aposentadoria vai ser igual ao que existe hoje, né? A média só que vai ser a média de todos os salários após 94 até o mês anterior à aposentadoria multiplicado pelo fator previdenciário. Então, essa regra ela vai piorar a aposentadoria porque ela vai usar todos os salários de contribuição e não apenas os 80% maiores salários. Então, ela vai te deixar aposentar, só que ela vai ser muito dura, porque além de entrar a média seca, sem excluir nada de todo o seu tempo de contribuição de 7 de 94 até hoje, ainda ela vem com o fator. Então, isso é para a pessoa não reclamar que ela não teve direito a se aposentar. Eles até deixam você se aposentar, mas aí você vai
pagar um fator assim absurdo. Que é o que tem hoje, né? Só que hoje ainda você se aposenta com a média dos 80% maiores salários. Isso daí, você mudando essa fórmula de cálculo, você já tem uma perda de 20% do valor da aposentadoria via de regra. Bom, a gente tem uma terceira regra de transição, que essa vai ser, pelo que eu estou vendo, o que as pessoas mais vão se encaixar, só que ela é a mais dura, por outro lado. Por quê? Porque o homem, isso é para quem falta mais de 2 anos para se aposentar. A pessoa tem 3 anos para se aposentar. Poxa, Tatiana, mas por um. Se fosse 2 anos e 1 dia, você ia entrar nessa regra, tá? Então, aprovou. Você tem 2 anos e 1 dia, você vai entrar nessa regra. Então, como é que ela funciona? O homem tem que ter 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. E ele vai pagar um pedágio de 100% do que falta para ele se aposentar no momento da entrada em vigor da reforma. Então, faltam 3 anos, ele paga 6. Só que tem que prestar atenção que nessa aposentadoria nós temos o que? A idade mínima. Então, se você tiver o tempo, mas não tiver a idade mínima, mas eu paguei pedágio, não interessa. Você não entrou na idade mínima, está fora, não se aposenta, tá? Então, um homem com 52 anos de idade, mas 30 anos trabalhado, no momento da reforma, ele precisa de 5 anos para se aposentar. Mais 5 anos do pedágio, então ele vai se aposentar somente em 2029, porque ele cumpriu o requisito idade mínima e pagou o dobro do tempo que faltava. Vamos dar um exemplo agora e vamos explicar a situação da mulher. A mulher tem que ter no mínimo 57 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição para entrar nessa regra. E o pedágio vai ser 100% do tempo que faltava na data de entrada em vigor da reforma. Então, vamos dar um exemplo aqui. A mulher com 48 anos de idade, 26 anos de contribuição. Então, faltam 4 para ela se aposentar. Mais 4, que é o pedágio de 100%, 8 anos. Mas ela só vai ter 57 anos em 2028. Aí ela pode se aposentar. Então, se ela não tiver a idade mínima, ela também não se aposenta. Ela fica esperando até ela cumprir a idade mínima para poder se aposentar. Porque só o tempo não vai servir como é hoje. Hoje eu tenho tempo de 30 anos. Ah, mas você é nova. Não me importa, eu cumpri o tempo. Então, tem gente que trabalha, conheço mulheres super novas com 42, 44 anos se aposentando. Você fala, mas começou a trabalhar com quantos anos? Não. Às vezes a pessoa está exposta a agente insalubre que multiplica para a mulher por 1,2, para o homem por 1,4. Então, o que acontece? A pessoa sai do mercado super cedo. Porque quem trabalha com fatores de risco ou com agentes insalubres ou aquela pessoa que está exposta à integridade física dela, a ideia é tirar essa pessoa logo do mercado de trabalho, para não deixá-la exposta, para preservar a vida da pessoa. Então, ela sai super cedo. E aí, você só não pode continuar na mesma função, porque daí o INSS pode cortar a sua aposentadoria. Porque se você se aposenta na especial, tiram você antes do mercado de trabalho, e você continua, então já que você quer morrer, vamos cortar a aposentadoria da criatura. É assim que o INSS age, tá? Bom, e como é que vai ser o cálculo dessa regra de transição muito dura? O cálculo será 100% da média de todos os salários a partir de 7 de 94. E não vai ter redutor como fator previdenciário nessa regra de transição, não entra o fator. Ela é uma regra que ela não vai te deixar aposentar antes, você vai ter que pagar 100% de pedágio. Mas ela vai te garantir um cálculo diferenciado que, em alguns casos, pode ser benéfico. Não estou dizendo todos. Alguns casos pode ser benéfico para a pessoa. Bom, a gente tem a regra dos pontos, né, que é essa espécie, na verdade, aposentadoria por tempo de contribuição hoje, com uma regra adicional que retira o fator previdenciário. Então, a mulher, no caso o homem, quando ele consegue atingir os pontos, ele tem 35 anos de contribuição, mas a idade bateu 96 pontos, não entra o fator previdenciário, tá? Então, ele vai se aposentar pelo valor integral da média que ele tem lá. E a mulher, com 30 anos de contribuição e 86 pontos, que é 30 anos de contribuição mais a idade, ela vai se aposentar com o valor integral. Aí vem a reforma, né? E vai ter a regra dos pontos.
Aí, como é que vai funcionar? Bom, essa regra dos pontos, ela vai deixar de ser uma regra para... Todo mundo está feliz achando que a regra dos pontos vai permanecer, que a regra dos pontos não vai acabar, que você vai se aposentar pelo valor integral. Gente, isso não é uma reforma, é uma deforma. É para piorar a situação de todo mundo. Então, se ela veio, porque eles estão dizendo, entre aspas, que eu não concordo com isso, já provei aqui em vários programas que existe um déficit da Previdência e precisa reduzir, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir. Então, essa regra dos pontos, que antes te dava uma aposentadoria integral, vai existir, mas ela deixa de te dar uma aposentadoria integral. Ela vai ser apenas uma alça de acesso para a sua aposentadoria, tá? Então, você vai conseguir se aposentar se você tiver os pontos, desde que vai somando, vai aumentando um por ano. Então, esse ano é 86,96. O ano que vem vai ser 87,97. Depois, 88,98, tá? E aí, ela vai aumentando gradativamente para que a pessoa possa se aposentar. Então, ela deixa... Isso é muito importante você ter isso na cabeça. Ela deixa de ser uma alça de acesso para a aposentadoria e ela passa a ser... Ela deixa de ser uma... Desculpa, você deixa de receber o valor integral para ter uma alça de acesso para se aposentar. Então, não é mais. Se você atingir a regra, ótimo, você pode se aposentar. Mas você não pode mais ter o valor integral da aposentadoria. Bom, e aí a gente vai ter uma redução drástica, né, desse valor da aposentadoria, que vai passar a ser 60% da média aritmética dos salários, mais 2% para cada ano de contribuição. Acima de 20 anos para o homem, começa a colocar 2%, então parte de 60%. O que passar de 20%, põe 2% por ano. A mulher, o que é 60% até 15%. O que passar de 15%, cada ano 2%. Então, para que vocês possam ter uma ideia de como isso vai ser complicado, tá? Isso vai dificultar muito quem vai se aposentar. Então, não é, mas Tatiana, não vai ter aposentadoria para todo mundo. Vai, gente, vai. Isso daí é só uma dificuldade que eles estão criando. Vai ser bem mais complicado você se aposentar. Hoje, se a pessoa deixa de contribuir por 6 anos em média, ela ainda consegue se aposentar perto do teto. Depois da reforma, não. Se ela deixar de contribuir 6 anos, ela vai ter uma redução boa na aposentadoria dela. Bom, e a gente vai ter também mudança na aposentadoria por invalidez. Depois, nos próximos programas, eu vou explicar todos os benefícios. Aqui eu estou passando, assim, eu estou dando uma pincelada para que você possa ter uma ideia do que vai acontecer. Eu não estou colocando todos os benefícios, eu só estou explicando como é que vai ficar a situação das pessoas. Então, você precisa tomar cuidado quando você for se aposentar, porque agora, mais ainda, depois da reforma, você vai ter 5 regras de transição para você poder se aposentar. Então, se nessas 5 regras de transição você escolher a regra errada, você está perdido. Então, você vai ter que tomar muito cuidado para você não escolher a regra de transição errada. Então, você precisa saber conhecer um pouco, ou você procura uma pessoa que possa te orientar da melhor maneira possível. Bom, a aposentadoria por invalidez hoje é 100% da média salarial e não entra o fator previdenciário. E ela não vai ser mais integral. Então, olha só, a pessoa que está machucada, que teve um problema de saúde, ela não tem 20 anos de contribuição, ela vai ter 60% do valor da aposentadoria, o que hoje é 100%. Então, ela já vai ter uma redução de 40%, ou seja, essa pessoa já está doente, já está deixando o mercado de trabalho para cuidar de uma doença e ainda vai ter uma redução de 40% se ela tiver menos de 20 anos de contribuição. Esse benefício ele só vai ser integral se for por acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Nesses casos, será integral o valor do benefício. Bom, nessas mudanças propostas pela PEC paralela, os casos de acidente que não têm relação com o trabalho haveriam um desconto menor.
ser integral para incapacidade que gere deficiência ou doença neurodegenerativa. Mas aí é uma PEC paralela, porque assim, entre nós, o negócio está tão ruim, que se você mexe nesse negócio que está tudo ruim, que é essa reforma, vai ter que voltar para a Câmara para votar de novo. E eles estão com uma pressa tão grande, eles estão botando uma pilha tão grande que vai ruim mesmo, e depois vem a PEC paralela e dá uma modificada, dá uma mexida, dá uma arrumada, entendeu? Então, eles estão trabalhando com essa PEC já paralela para não voltar para a Câmara, para voltar de novo e atrasar, porque eles têm pressa. Eles querem isso para ontem. Então, e ainda tem gente achando que não vai passar. Então, é bem complicado, porque a pressão está gigantesca. Bom, a aposentadoria especial, como é que é hoje? Esse trabalhador que eu estava falando há pouco tempo, exposto a condições prejudiciais à saúde, ele pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição, não tem idade mínima e aposentadoria integral, ou seja, 100% da média salarial, que é calculada com as 80 maiores contribuições, com a exclusão dos 20% menores salários desde 7 de 94. Como é que vai ficar? Primeiro, você pode se aposentar com 15 anos de contribuição, desde que, né, a pessoa tem, dependendo da insalubridade, ela se aposenta com 15 anos, mas ela vai ter que ter 55 anos de idade. Quem se aposenta com 25 anos hoje de tempo de contribuição vai poder se aposentar com no mínimo 58 anos, ou 25 anos de contribuição, no mínimo 60 anos de idade. E aí vai ter regra de pontos nessa aposentadoria. 66 pontos para quem tem 15 anos da efetiva exposição, 76 pontos para quem tem 20 anos de exposição e 86 pontos para quem tem 25 anos de exposição. Ou seja, quando a pessoa, um cara que trabalha numa mineradora, ele está lá embaixo, arriscado a morrer, ele tem hoje que trabalhar 15 anos, mas aí, depois da reforma, ele só vai poder sair do mercado de trabalho com 55 anos, ou seja, você vai aposentar o cara quando ele já estiver morrendo, ou se já nem vai aposentar, vai deixar a pensão por morte para a família. Então, olha a situação. Então, tá bem complicadinha essa reforma, vai tirar direito de muita gente. Acompanhe os nossos programas que a gente vai explicando o que está acontecendo passo a passo. Gente, essas são as minhas dicas de hoje. Fiquem com Deus e eu te espero hoje às 20 horas no próximo programa Leis do Sucesso. Até lá!